Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual hoje Ele nos fala a respeito de sermos pedras espirituais, né, pedras vivas, da quais interligadas uns aos outros é a unidade da fé. Um coração contrito e arrependido, o seu Espírito faz morada em nós, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Sua morada é celestial, é o mais alto dos tronos, está acima de todos. Temos que buscar aquele que é do alto. Eliseu, quando Elias estava para ser arrebatado em vida ali, porque através, como disse ali os filhos dos profetas, sabeis o que há de acontecer hoje, né? E o próprio Eliseu disse, sei, mas não dizes. Jezabel estava a ser condenada pelos seus próprios deuses, porque a palavra diz, né, que ela disse a Elias que seria condenada pelos seus próprios deuses se ela não o ferisse, assim como ele feriu pela espada os profetas de Baal. Como Deus o arrebatou em vida, Jezabel foi condenado pelos seus próprios deuses. Assim, aquele que confia em seus próprios deuses, né, acabam sendo condenados, porque sua alma está rumo à condenação. Mas, através da fé em Cristo, a esperança, né, e a fé tem que ser participante do início ao fim. Portanto, ali quando Eliseu atravessa o Jordão juntamente com Elias para ser arrebatado, e ali Eliseu faz um pedido que queria porção dobrada, né? E Elias disse: dura coisa me pediste, porque se queres algo do céu, busque do alto. Se tu veres, tiver visão do que vai acontecer aqui, assim lhe será concedido. E ele teve a visão espiritual. Ele disse: carruagens reais, cavalos de fogo, porque é necessário, se quiser algo do céu, não espere de homens. Maldito do homem que confia no homem. Aquele que nos capacita do seu poder, da sua autoridade, nos reveste, é do alto. Busque a sabedoria do alto, né? Busque o entendimento do alto, do qual se desvia do mal e anda em benevolência, porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo, somente através do elo da perfeição, através do seu Espírito. Deus nos atrai até Ele enviando o seu Espírito Santo, do qual, segundo o Espírito, nós perseveramos, adicionando as suas virtudes, né, os frutos do Espírito Santo, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, né, o dom supremo, a caridade. Ainda que tivesse fé de transportar os montes, sem o dom de caridade nada seria. Ainda que tivesse falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor nada seria. Ainda que, como um sino que ecoa, que tine, ainda que vendesse tudo que tem e doasse
aos pobres, né? Sem amor nada adianta, ainda que ofertasse o corpo para ser queimado, não adianta. O dom supremo, o dom da caridade, o amor operando os dons irrevogáveis, segundo o Espírito opera em nós, adicionando as virtudes, porque não há lei contra essas virtudes. Aquele que está segundo as virtudes é cumpridor, porque só se cumpre a lei através da fé. E ele é o autor e consumador da fé, do qual nos torna cumpridores, porque como obras da lei, tanto os que estão como obras da lei, como segundo a fé, tropeçam de várias formas, né? Mas aquele que está debaixo da lei está cometido a desobedecer todos os mandamentos. Já pela graça, pela fé, sois salvos, sois cumpridores, porque ele nos justifica. As pedras espirituais, né, do qual nós somos templo do Espírito Santo, morada daqueles que já passaram pela morte de cruz, se crucificou as paixões da carne. E se Cristo vive, e Ele está em nós nele, Cristo vive em nós. E assim como Ele disse, tende bom ânimo, eu venci, assim nós somos vencedores em Cristo Jesus. Já vencemos o anticristo. Quem não é o anticristo, senão aquele que se opõe à verdade de Cristo, os falsos profetas, os enganadores, né? Os que enganam o povo. Porque através do dom de justiça, do qual nós alcançamos através do exercício constante da fé, nós discernimos os espíritos, examinamos os espíritos, sabemos daqueles que procedem de Deus e os que não procedem. Porque está escrito, outra vez vereis a diferença entre os que servem e os que não servem. Os que dizem que servem, mas não servem, porque vereis os que servem o rachão, o maldoso, e os que servem o tzadik, o justo. Porque de Deus não se permite zombar, assim como Cristo. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Ainda que haja alguma obra em oculta diante dos homens, tudo que foi dito na recâmara, tudo que foi dito entre quatro paredes é revelado no alto do telhado. Tudo aquilo que foi dito nas trevas é revelado na luz. E Jesus julga, porque o Pai lhe concedeu o julgamento. E ele julga não somente os mortos, mas também os vivos. E assim ele procede no meio de nós. Assim ele traz à tona tudo que estava em oculto. E está escrito que os escândalos iriam surgir, inevitável. Mas ai daqueles por meio dos quais vêm os escândalos. Porque ai daquele que engana um pequenino que tem a fé em Cristo Jesus. Melhor não seria ele ter nascido, melhor do que ter conhecido os santos mandamentos e agora estar desviado deles, né? Melhor não os ter conhecido, porque há mais esperança para o tolo do que para o insensato. O tolo ainda há oportunidade para se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar a sabedoria do alto, para que seus dias vão bens e longos nesta terra. Já o insensato, ele tem um espírito do erro, do entorpecimento, do qual, com a mente cauterizada, né, ele crê na sua própria mentira. Ele não se arrepende de seus maus caminhos. Ele continua sendo
enganado dia após dia, acumulando iniquidade sobre iniquidade. Crê em doutrinas meramente humanas. A Bíblia nos ensina: não envolveis nos debates teológicos, mas também nos diz, né, que haveria divergência para que fossem conhecidos os escolhidos. E em mais um dia, como pedras vivas, como a letra mata, o Espírito vivifica, seguindo o Espírito vivificante. Através do primeiro homem, Adão, alma vivente, entrou o pecado, e através do segundo Adão, o Espírito vivificante, superabundou a graça. Aleluias, ou glórias a Deus. Jesus Cristo, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias, sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, juramento eterno, por si mesmo não se achou outro maior. O maior abençoou o da promessa, a semente de Abraão. Rei de Salém, rei de luz e justiça, trouxe pão e vinho. Leão da tribo de Judá, do qual Moisés não falou seu sacerdócio. Tabernáculo de Davi, né, aquele que herdou o reinado, né, do seu pai Davi, do qual ele dizia, né, por que vós dizeis filho de Davi, se o próprio Davi via o céu aberto e dizia: eu via o meu Senhor dizer ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo de vossos pés. E ele dizia: como se Davi já o chamava de Senhor, como podeis dizer que ele é filho de Davi? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? Mas o seu reinado da linhagem de Davi, tabernáculo eterno, sacerdócio real e santo, leão da tribo de Judá, do qual purifica o templo, do qual está agindo com grandes sinais em nosso meio, sobre os povos, as nações. Ele é aquele que se manifesta através do anjo do concerto, aquele que aplana os caminhos, aquele que é como um vendaval, aquele que esgota os rios, aquele que causa inundações, tudo sobre a ordenança daquele que rege com cetro de ferro, tudo ele executa. É aquele que congela, é aquele que aquece, é aquele que muda os tempos e as estações, é aquele que vem os furacões, as tempestades, as chuvas de granizo, é aquele que muda os tempos e as estações. A um ele rebaixa, o outro ele promove, concede graça aos humildes, se opõe aos arrogantes. A sua espada afiada, a espada da justiça, da qual nós manejamos, segundo a palavra da verdade, que é viva e eficaz, que penetra o interior, que sonda o intento da mente e do coração. Manejando bem esta palavra, a espada, tanto no ataque como na defesa, cinge a espada à cintura, que é a verdade, os lombos, ó herói, do qual ele é aquele que purifica os nossos rins, que representa o nosso caráter, do qual ele nos concede como um caráter aprovado, manejando bem a palavra da verdade, e confundidos e envergonhados aqueles que se levantam em vão, porque agindo ele ninguém impedirá, a porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre. Ele tem a chave de Davi, que ele carregou sobre os seus ombros, e nos concede poder e autoridade
para pisar em serpentes e escorpiões, para expulsar todo principado e potestade, para julgar os povos com justiça e equidade através do seu Espírito Santo. Ainda que alguns pensem que pode ser palavra meramente humana, com a mesma medida que julgares, sereis julgados, com a mesma medida que medires, sereis medidos. Porque a sua balança não é enganosa, a sua balança é fiel. Ele detesta balança enganosa, com pesos que não sejam exatos, porque ele não coabita com os falsos depoentes, com aqueles que, como ele dizia ali aos religiosos, como podeis vós falar coisas boas se o interior é como um sepulcro caiado? Vós que Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis ajuntar, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, mas sois aqueles que edificam e adornam o túmulo dos profetas, adornam dos justos. Vós sois aqueles que completam a medida de vossos pais. E assim, quando se enche a taça da ira de Deus, ele disse, ireis e não pequeis, porque a oração dos santos também sobe ao alto dos céus, e ele é aquele que, quando se chega às orações e quando se chega o tempo da indignação, ele é aquele que exerce o direito, ele é aquele que julga, ele é aquele que tudo executa, agindo ele ninguém impedirá. E assim nós perseveramos dia após dia, e em mais um dia é na fé, é na vigilância, é na oração, meditando na sua palavra de dia e de noite, que é viva e eficaz, na perseverança na oração, como ele sempre nos ensina, porque ele é aquele que julga a nossa causa. Quando ele nos diz na mensagem anterior, se tiveres alguma causa difícil para resolver entre vós, apresentai ao Eterno, e ele é aquele que tudo contempla e é aquele que julga a nossa causa. Para isso é necessário estar nas obras de justiça, com as vestimentas do cidadão que herdará o reino dos céus. O linho fino, as vestes de justiça, segundo as obras de justiça e a fé que acompanham a nossa alma para o tribunal de Cristo, do qual o apóstolo Paulo disse, combati um bom combate, através da fé, encerrei a carreira, guardei a fé. Assim como Jesus disse a eles que nenhum de vós perderá um fio de vossa cabeça, porque aquele que perder a sua vida é encontrá-la, e por serem martirizados alcançaram a ressurreição excelente. Assim nós perseveramos dia após dia, buscando o que é eterno, como pedras espirituais, como casa, edifício do Deus vivo, e tornamos a própria justiça do Deus vivo. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.